Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Yvonne Lee Faust Baldelli tinha 41 anos na época do caso e vivia em San Diego, Califórnia. A sua família era composta pela sua mãe, Emma, o seu pai, James, e outros dois irmãos, a Lorraine e o James. A Yvonne foi descrita como uma mulher muito animada e extremamente sociável e comunicativa. Ela tinha muitos amigos, era super alto astral, estava sempre sorrindo, se divertindo e divertindo também as pessoas que estavam à sua volta. Ela era uma pessoa extremamente próxima da família, principalmente da sua irmã mais nova, Lorraine. As duas eram muito próximas, muito amigas e estavam sempre em contato uma com a outra. Os pais da Yvonne, a Emma e o James já não eram mais casados nesse momento, sendo que o pai dela vivia um outro relacionamento com uma mulher chamada Lillian, com quem a Yvonne também se dava muito bem. Como eu disse, a Yvonne era uma mulher muito animada, muito sociável e gostava de estar sempre se divertindo, então ela gostava muito de ir em festas, conhecer gente nova, e então em 2009, em uma dessas festas que ela gostava de ir, ela conheceu um homem chamado Brian Brimager, um ex-fuzileiro naval que logo despertou o interesse da Yvonne. Os dois começaram então a se aproximar depois dessa festa, começaram ali um romance entre os dois, e logo iniciaram um namoro. Desde o início, conforme os familiares e amigos da Yvonne disseram, ela estava completamente apaixonada pelo Brian, mas os familiares não gostavam tanto assim da ideia desse relacionamento, porque segundo eles, tudo aconteceu muito rápido, eles se conheceram e logo em seguida já estavam namorando, então eles tinham medo, de que essa rapidez toda viesse a não dar muito certo. De fato, a família da Yvonne estava certa quanto a isso, porque nos meses seguintes o relacionamento entre a Yvonne e o Brian começou a ficar bem conturbado, eles brigavam bastante e eram brigas bem agressivas ali, onde eles se ofendiam, às vezes acontecia até mesmo algum tipo de violência física, e isso, é claro, não agradava nem um pouco os familiares da Yvonne, mas mesmo assim ela já era uma mulher adulta de 40 anos, segundo ela sabia o que estava fazendo, então ela continuava nesse relacionamento com o Brian. Até que em setembro de 2011, o casal resolveu dar mais um passo na relação deles e resolveram ir viver juntos. Porém, isso não aconteceu ali em San Diego, porque os dois resolveram que queriam se mudar para o Panamá, para lá começarem uma nova vida juntos. Sendo assim, então, a Yvonne deixou o seu emprego no setor de administração em San Diego e se mudou para Isla Carneiro, no Panamá, junto com o Brian, na intenção de os dois juntos abrirem um negócio de roupas. Nas primeiras semanas depois de se mudarem, a Yvonne ligava todos os dias para sua família e sempre contava o quanto ela estava adorando essa nova vida, ela estava completamente apaixonada pela sua nova rotina. Todos os dias ela acordava ali na praia, fazia suas caminhadas matinais olhando o mar, e ela disse que estava muito feliz. O lugar lá era muito bonito, era uma ilha, e era um lugar paradisíaco, e ela disse que não poderia estar mais feliz. Foi assim então, durante os primeiros dias, a família também estava super feliz por essa realização da Yvonne, porém não demorou muito e as coisas começaram a mudar. No mês seguinte, já em outubro, as ligações da Yvonne começaram a diminuir. Ela já não entrava mais em contato com a família com tanta frequência, e o que eles mais estranharam era que ela não entrava em contato com a sua irmã, de quem ela era extremamente próxima. Então eles poderiam até entender ela não entrar em contato com o resto da família, mas o fato de ela não falar com a irmã acabou chamando muita atenção. Depois de eles tentarem então, contato com a Yvonne várias
várias vezes, ela começou a retornar os contatos deles esporadicamente através de e-mails, que era uma forma ali de se comunicar bastante popular na época. De vez em quando, então, ela mandava esses e-mails ainda contando, né, sobre as suas experiências, sobre como ela estava feliz com a nova vida, porém, ainda assim, a família estranhava porque era só de vez em quando que ela mandava os e-mails, mas eles não imaginaram que tivesse nada de errado, até porque a Yvonne estava numa nova vida, estava feliz, então provavelmente ela não estava ali, né, com tanto tempo livre para ficar se comunicando diariamente. Mais um mês se passou e então no fim de novembro de 2011 as coisas ficaram ainda mais estranhas porque subitamente a Yvonne enviou um e-mail para os seus familiares dizendo que ela e o Brian não estavam mais juntos, eles tinham se separado porque ela tinha descoberto que o Brian tinha um caso com uma outra mulher em San Diego, então eles tinham terminado e agora ela já estava em um novo relacionamento com um homem chamado Tony e ela tinha se mudado com esse outro homem para a Costa Rica. A família da Yvonne achou aquilo muito estranho, porque por mais que ela levasse um estilo de vida mais livre e desimpedido, era esquisito ela do nada conhecer um homem assim, né? Mal saber quem era esse homem e já se mudar com ele para Costa Rica. Então os familiares tentaram contato pelo telefone, por ligação, mas a Yvonne não atendia, ela só se comunicava pelos e-mails. Os familiares estranharam mais ainda porque depois de alguns dias, na verdade poucas semanas, o Brian retornou para San Diego e se casou com a tal mulher que a Yvonne tinha dito que tinha descoberto que ele tinha um caso. E ele não só tinha um caso com essa mulher, como os dois já vinham se envolvendo há bastante tempo e tinham até mesmo uma filha juntos. Quando a família da Yvonne ficou sabendo sobre esse casamento do Brian, eles foram atrás dele para perguntar, né, tentar saber onde estava a Yvonne, mas ele só contou aquela mesma história de que de fato ela tinha descoberto ali o caso, eles tinham se separado e ela tinha ido para Costa Rica com esse outro homem, que desde então ele até tinha tentado contato com ela também para saber se estava tudo bem, mas ela não tinha respondido ele imaginou que ela não queria mais contato com ele, já que eles não estavam mais juntos, então ele simplesmente não sabia dizer onde a Yvonne estava. Mesmo muito assustados com toda essa situação, os familiares da Yvonne demoraram até bastante tempo para registrar o desaparecimento dela na polícia. Eles só fizeram isso de fato em fevereiro de 2012, já depois de praticamente 3 meses que a Yvonne estaria desaparecida. Isso porque até então ela vinha mantendo contato com eles por e-mail, mas a partir de fevereiro ela parou os contatos até mesmo por essas mensagens. Então aí os familiares resolveram, né, registrar o desaparecimento dela na polícia. Assim que os policiais entraram no caso, o principal suspeito se tornou o Brian, porque ele teria sido a última pessoa a ver a Yvonne. Então, conversando com ele contou a mesma história para a polícia. Ele disse que no dia 26 de novembro de 2011, ele e a Yvonne teriam ido a uma churrascaria ali com uns amigos. Depois eles voltaram para casa e chegando em casa a Yvonne teria visto ali, né, o e-mail dele, ele trocando mensagens com essa outra mulher com quem ele tinha um caso. Então ela descobriu tudo, os dois brigaram, acabaram se separando e não tiveram mais contato desde então. Porém, uma coisa que os policiais acharam extremamente suspeito é que a partir desse dia 26 de novembro, quando toda essa discussão aconteceu, ninguém mais tinha visto a Yvonne. Várias testemunhas disseram que de fato viram ela e o Brian juntos na churrascaria aquela noite, porém depois daquele encontro ninguém mais sabia dizer para onde a Yvonne tinha ido e ninguém também conhecia esse tal homem chamado Tony, com quem ela teria ali, né, tido um relacionamento depois do Brian e teria ido embora para a Costa Rica. Apesar de ter então o Brian como principal suspeito do desaparecimento da Yvonne, os policiais não tinham muito o que fazer. Eles acharam estranho também esse fato, né, do Brian ter meio que uma segunda vida, porque ele tinha uma outra mulher e até mesmo uma filha em San Diego, e naqueles e-mails que ele trocava com essa mulher, ele dizia que em breve iria embora, voltar para San Diego para ficar com ela, se casar com ela, né? Então tudo já indicava que ele estava pretendendo terminar
terminar o relacionamento com a Yvonne, e isso poderia ser um motivo, né, para ele ter feito alguma coisa com ela. Porém, apesar das desconfianças, os policiais não tinham nada concreto, então eles ficavam em um beco sem saída. As investigações se seguiram sem praticamente nenhum avanço por mais de um ano, então, até que finalmente, em 21 de agosto de 2013, durante uma caminhada numa floresta, um rapaz acabou encontrando uma mochila que continha um crânio, ossos e roupas femininas. Esse rapaz chamou então a polícia, os restos ali foram encaminhados para análise e acabou sendo identificado como a Yvonne através de análise de DNA. Com essa nova descoberta, então, os policiais finalmente tinham algum motivo para fazer buscas na casa do Brian, e lá eles encontraram o notebook da Yvonne, de quem, né, aparentemente ela vinha encaminhando aqueles e-mails para a família a partir de novembro de 2011. A partir desse momento, então, o Brian acabou mudando um pouco as suas declarações, porque não fazia nenhum sentido o computador da Yvonne estar com ele. Então ele disse que sim, que ele estava ali com o computador dela, porém continuava negando que tinha sido ele que tinha encaminhado os e-mails para a família, se passando por ela. Os policiais então analisaram mais a fundo aí as coisas que tinha nesse notebook e eles acabaram descobrindo que nos dias seguintes ao desaparecimento da Yvonne, o Brian tinha feito algumas buscas suspeitas na internet, como por exemplo, como tirar mancha de sangue de um colchão. E ele também tinha feito um anúncio ali de venda de um facão, onde ele escreveu a seguinte descrição: "Eu só desmembrei uma stripper com ele, quase não é usado." Os policiais conseguiram então confirmar que os e-mails que a Yvonne mandava tinham sido mandados desse notebook, e como ele estava em posse do Brian, só poderia ter sido ele, né, se passando pela Yvonne. Então, em 2013, o Brian foi mantido sob custódia por obstrução da justiça, prestação de declarações falsas a um oficial federal e falsificação de registros. Ele permaneceu preso então pelos próximos 2 anos enquanto as investigações continuavam, até que finalmente em abril de 2015 ele foi indiciado sob acusação de homicídio, ao qual ele se declarou inocente. Em fevereiro de 2016, finalmente os policiais conseguiram uma prova quase que incontestável contra o Brian. Isso porque o DNA da Yvonne foi encontrado no cabo do facão que ele tinha anunciado para vender online, com aquela descrição, né, completamente chocante. Nessa época, então, confrontado com todas essas novidades, o Brian acabou finalmente confessando o crime e contou tudo o que aconteceu na noite de 26 de novembro de 2011. O Brian vinha mantendo esse caso já, né, com essa outra moça em San Diego há bastante tempo, e a verdade é que ele não estava satisfeito com o relacionamento com a Yvonne e pretendia terminar com ela, voltar para San Diego e ficar com essa outra mulher. Porém, ele vinha aí, né, sempre adiando e adiando as coisas e continuava ali vivendo com a Yvonne. Até que no dia 26 de novembro, ela acabou descobrindo tudo através dos e-mails, confrontou o Brian, eles começaram ali, né, uma discussão, e então no meio dessa discussão ele acabou agredindo a Yvonne violentamente. Depois ele pegou aquele facão, deu vários golpes ali nela, né, o que levou ela a perder a vida. Depois, então, ele usou esse mesmo facão para cortar ali o corpo dela em várias partes diferentes e levou, né, e deixou ali dentro de uma espécie de gruta naquela floresta. Nessa ocasião, ele atacou a Yvonne em cima do colchão, então por isso ele ficou ali sujo de sangue, e depois ele precisou fazer aquelas pesquisas na internet sobre como limpar sangue de um colchão, mas acabou que ele não conseguiu limpar o colchão, então ele se desfez dele jogando ele no mar. Depois de tudo isso, o Brian começou então a enviar aqueles e-mails para a família da Yvonne, se passando por ela na intenção de manter contato e assim fazer com que os familiares não desconfiassem, né, de que ela estaria desaparecida ou até mesmo sem vida.
Ele então, depois de alguns dias, voltou para San Diego, se encontrou com a sua amante e se casou com ela. Os policiais ainda descobriram que depois que o Brian e a Yvonne se mudaram lá para o Panamá, a relação dos dois, que já era conturbada, ficou ainda pior. E por isso que a Yvonne não vinha mais mantendo tanto contato por ligação com a sua família, e sim por e-mail, porque a verdade é que ela sofria, violência doméstica por parte do Brian, e então ela, como não queria contar para sua família e deixar eles preocupados, acabava preferindo entrar em contato ali por e-mail para eles não desconfiarem de nada ali, por conta provavelmente da voz dela que poderia estar abatida ou algo assim, e até mesmo o Brian não deixava ela fazer essas ligações, ele que dizia quando ela ia ou não entrar em contato apenas por e-mail, até porque provavelmente também tinha como ele ler ali esses e-mails e saber e controlar o que ela contava ou não para a sua família. No fim, então, foi confirmado que o Brian tirou a vida da Yvonne. Ele foi condenado então a 26 anos de prisão, além de ter que pagar uma multa de $10 mil e uma restituição de mais de $11 mil para o pai da Yvonne. O pai da Yvonne, o James, acabou até culpando o Brian pela morte das suas duas filhas, isso porque em novembro de 2014, a Lorraine, a irmã mais nova da Yvonne, de quem ela era muito próxima, faleceu por conta de um câncer de mama. E o James, pai das duas moças, disse que o estresse por todo o caso da Yvonne acabou piorando o quadro da sua filha mais nova, o que levou ela a falecer. Um fato que também é muito triste e vale a pena ser mencionado é que a Yvonne tinha um cachorrinho do qual ela era muito próxima, ela tinha muito amor, levava esse cachorrinho para onde quer que ela fosse, e na mesma época que ela desapareceu, o cachorro também desapareceu. E depois foi descoberto que o Brian também tirou a vida do animal, para assim, as pessoas não desconfiarem, porque se ele queria que as pessoas acreditassem que a Yvonne tinha ido embora para Costa Rica, ela teria que levar o cachorro junto, já que ela amava muito o animal. Então as pessoas não poderiam ver esse cachorro por aí, porque ia ali, despertar a suspeita das pessoas. Então o Brian acabou tirando a vida também do bichinho para ajudar ali na sua farsa. Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixa aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.